Nós vamos expor o texto de João 3, do 1 ao 10. Eu quero falar sobre uma série de mensagens que nós estamos iniciando hoje. Ela tem por tema Finalmente Vivos. Está baseado nesse texto, dessa conversa que Jesus tem com aquela grande autoridade farisaica, né? Um fariseu, uma autoridade da lei, chamado Nicodemos. Então a minha intenção nesta noite é, em nome dessa série Finalmente Vivos, o que é o novo nascimento. E eu quero lidar com isso nesta noite, com a expectativa de que Deus possa trazer ao nosso coração realidades preciosas da sua palavra, para uma análise e para o impacto daquilo que significa nas nossas vidas. E a título de introdução, eu quero fazer a seguinte analogia. Imagine que você de repente perceba uma ferida no seu tornozelo e vá consultar um médico, e ao chegar lá, você receba, após exames, né, você receba o seguinte diagnóstico. O médico chega e diz: olha, eu tenho uma má notícia para você. Você vai precisar amputar a perna do joelho para baixo. Agora eu quero que você coloque na pele de alguém que escuta isso. Imediatamente você vai perceber e vai dizer assim: meu Deus, que ferida, que coisa séria essa ferida, que seriedade. Eu pensei que era uma pequena ferida, procurei o médico, mas eu tenho um diagnóstico de amputação. Então fala da seriedade que era aquele problema. O médico pode vir com muitas palavras bonitas, mas o impacto imediato é um negócio muito sério que vai me custar uma perna. E se nós trouxermos para a afirmação de Jesus, que olha para ele e diz assim: importa-vos nascer de novo. É um impacto muito poderoso na vida de Nicodemos. Tudo que ele tinha, todo o seu centro religioso, toda a lei, tudo que ele tinha à disposição, era muito pequeno diante desta afirmação que foi dita a ele: você precisa nascer de novo. E aqui esse texto expresso no capítulo 3, versículo 7, claramente não é uma sugestão, claramente não é algo que está sendo sugerido a Nicodemos, é uma exigência. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque, irmãos, o novo nascimento, o nascer de novo, ele revela um diagnóstico na nossa vida. Se quando Jesus olha para nós e diz: olha, você precisa nascer de novo, nós precisamos compreender que nós somos impotentes, que nós somos limitados diante do pecado, que nós temos uma vida pequena e estamos completamente dependentes da soberana vontade e ação do Espírito Santo nas nossas vidas. De modo que, sem um novo nascimento, sem uma nova vida nascendo dentro de nós, nós estaremos perdidos, escravos do pecado. É importante que a gente note nesse texto aquilo que Jesus afirma no verso 8, que ele diz: olha, o vento sopra onde ele quer. Ele é invisível, ele é imprevisível e ele é irresistível. Ninguém pode dizer: eu não quero que vente em mim, eu não posso saber de onde veio o vento. O fato é que você sente a brisa chegando e geralmente traz algum nível de alívio. Assim é aquele que está sob o domínio do Espírito Santo. Perceba aquilo, o quão precioso nós temos, com preciosidade nós temos nesse texto, aquilo que Jesus está querendo dizer para nós. E fala também da soberana liberdade e diversidade que o Espírito tem para atuar. Eu poderia ilustrar aqui usando o processo de conversão, de novo nascimento de Agostinho, bispo de Hipona. Eu já tive a oportunidade de ler o livro Confissões de Agostinho, um livro muito bom. Mas Agostinho sofreu no processo de conversão dele. Ele ficou amargurado, ele ficou entristecido, a palavra batia no seu coração e ele não queria deixar as suas velhas práticas, de modo que ele, na angústia do seu ser, não encontrando alegria em quase nada, a não ser na palavra de Deus, e lutando por esse processo de conversão, finalmente ele ouve uma voz no seu ouvido dizendo assim, como se fosse uma criança chorando. Ele diz isso na sua biografia, no livro Confissões, dizendo: toma, come. Falando acerca da palavra de Deus, ele se debruça sobre o texto de Romanos, e Deus fala poderosamente com ele, e ele é convertido. Glória a Deus. Que coisa poderosa, que coisa dramática. Mas ao passo que C.S. Lewis, um grande escritor, eu cito ele aqui direto, ele estava no ônibus com dúvidas teológicas, vai a um passeio zoológico, e quando ele entra no ônibus ele está incrédulo, quando ele desce ele diz: faz sentido para mim, eu creio neste evangelho. Veja que o Espírito Santo opera de um modo dramático, choroso, amargurado,
flagrante na vida de Agostinho, mas na vida de Lewis. Ele entra no ônibus, vai até o zoológico e o Espírito Santo o convence. Então ele tem liberdade. O fato aqui pode ser com lágrimas, pode ser com choro, pode ser de um modo dramático, pode ser de um modo silencioso, mas sem dúvida alguma é um modo sobrenatural. Não há naturalidade no ser humano para escolher Jesus. É quando o Espírito Santo, a graça de Deus, aproveitando, citando o livro da querida Irene Eide aqui, a graça de Deus se manifestando por meio de uma pessoa que agora nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos mostra a nossa impotência diante da vida, diante de escolher. Por quê? Porque estamos mortos. E quando nós estaremos finalmente vivos? Quando o Espírito Santo sopra em nós vida para poder escolher a presença de Deus. É bem verdade, irmãos, que o termo nascido de novo, ele não descreve apenas pessoas que simplesmente declaram que são crentes, que a gente chama de evangélicos nominais. Por muito tempo esse termo foi aplicado a outras denominações, mas hoje, muito provavelmente, a gente tem essa figura no nosso meio. Eu gosto de estatísticas, e os irmãos sabem, saiu o censo de 2022, 26,9% da população brasileira professa a fé evangélica. Se a gente arredondar ou para baixo mesmo, vamos ser mais simples, 25% da população diz que é crente. Ou seja, toda vez que você vê se reunido 4 pessoas, pelo menos uma era crente. E eu acho que já é para ter uma influência muito grande. Já era para a gente sentir na sociedade uma honestidade, uma devoção a Deus, leis mais justas, pessoas mais justas. Era para a gente sentir essa transformação social por meio dos filhos de Deus se revelando. Mas não é muito isso que a gente percebe. Então o que me leva a crer é que esse termo nascido de novo, apesar de dito por muitas pessoas, muitos deles não nasceram de novo. Vivem como o mundo vive. Isso não é algo estabelecido pela palavra de Deus. O novo nascimento transforma. Não existe novo nascimento onde não há mudança nenhuma. O Novo Testamento vai nos ensinar que o nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. 1 de João 3,9. O nascido de novo ama seu irmão, 1 de João 4,7. O nascido de novo vence o mundo, 1 de João 5,4. O nascido de novo não é tocado pelo maligno, 1 de João 5,18. Olha que promessa maravilhosa, olha que conselho poderoso para que a gente experimente este novo nascimento. O que muitas vezes nós temos observado não é que o novo nascimento não funcione, ele funciona. É muitas pessoas que realmente não nasceram de novo. Porque o novo nascimento, irmãos, ele é radical, ele é transformador e ele é essencial. Não é apenas um acréscimo de mais religião, é o começo de uma nova vida em Cristo Jesus. É quando nós somos de fato vivificados por Deus. É você olhar para aquele texto de Ezequiel 37 e ver que em nós havia apenas um vale de ossos secos. A gente era esses ossos secos, sem vida. Mas agora o sopro do Espírito Santo de Deus nos devolve a vida. E o que é maravilhoso, irmãos, é que não é uma obra que eu posso fazer em mim mesmo ou possa fazer em uma outra pessoa. Pastor nenhum tem poder para atuar no novo nascimento. Então quem opera? O Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, nos vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Por que esse tema é importante para nós, irmãos? 3 motivos. Muitos na igreja não nasceram de novo. Vivem uma fé cultural e não espiritual. Eu tenho uma cultura, eu tenho um hábito. Eu não tenho nada para fazer no domingo à noite. Ah, meu Deus, o pastor vai me cobrar, vai me ligar, vou ter que ir. Segunda-feira eu não quero receber mensagem do pastor me dizendo: meu filho, cadê você? Está tudo bem? Então eu vou. Eu vou porque eu preencho um espaço. Eu saio mais cedo de casa, vivo aquele momento religioso, depois vou sair para comer, vou numa pizzaria, saio com a minha família, cumpro o ritual semanal. Não. Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para a vida. Mas há outro motivo: conhecer o que Deus fez em nós. Quando eu nasço de novo, quando eu entendo o novo nascimento, eu percebo o quão eu sou limitado e o quão Deus é grande. Qualquer nascido de novo não vai encontrar mérito em si mesmo, a não ser no mérito da cruz de Cristo Jesus. Ele vai olhar para a cruz, vai olhar para Jesus e dizer: eu não era merecedor, eu não sou merecedor de nada, é obra de Deus operada por meio da sua palavra. E terceiro, entender o novo nascimento eleva a nossa adoração e motiva a evangelização genuína. Você se entrega melhor quando você nasce de novo, quando você entende o novo nascimento. Você se
entrega na adoração, você se envolve no louvor, você entende que pode ser a sua última noite, você se entende que pode ser o seu último culto, você entende que pode ser a sua última oportunidade de acertar a sua vida com Deus. A vida do crente, irmãos, a vida de todo mundo é uma vida de urgência. Nós não sabemos o que será de nós amanhã. Nós não temos controle da nossa vida daqui a 10 minutos. O que nós sabemos é que se agora partirmos, temos que ter confiança de que acordaremos nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa certeza principal. Então, irmãos, nós precisamos entender também que novo nascimento, veja que eu estou dizendo que o novo nascimento não é, em alguns aspectos, ele não é um aperfeiçoamento moral. Não é algo que você vai trabalhar por meio de um coach, de um aperfeiçoamento, de um treinamento, de uma linguagem, uma neuroprogramação ali, uma neurolinguística. Você não vai mudar, um novo nascimento não vai ser operado por esses hábitos, apesar desse tipo de treinamento ter o seu valor. Mas quando se fala do mundo espiritual, quando se fala dos aspectos da fé, o novo nascimento é um milagre espiritual que Deus realiza soberanamente, transformando a natureza caída do homem e fazendo-o capaz de amar, de vencer e de crer. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa profunda, a gente entender que Deus opera essa obra em nós. Então, meu desejo é tratar e caminhar com vocês por alguns tópicos aqui. Prometo não me delongar nesta mensagem, mas eu quero que você entenda, primeiro, que o novo nascimento é criação sobrenatural de uma vida espiritual. Como assim, irmãos? Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você e eu, irmãos, precisamos nascer de novo. Caso contrário, tem uma sentença aqui estabelecida: não veremos o reino de Deus. O que isso significa na prática? Que nós não seremos salvos. Se nós não nascermos de novo, nós não faremos parte da família de Deus. Se nós não nascermos de novo, nós não iremos para os céus. Se nós não nascermos de novo, de modo muito prático aqui, o que Jesus está dizendo a Nicodemos é: se você não nascer de novo, você estará condenado eternamente. O novo nascimento opera vida em nós, vida para viver a vida de Cristo Jesus, inclusive o chamado aos céus. Eu sei que às vezes a gente trata isso, mas não é brincadeira. A decisão que você tomou ao lado de Cristo, de aceitá-lo como único e suficiente Salvador, é a coisa mais importante da sua vida. Porque quando nós fecharmos os olhos nesta terra, nós precisamos ter segurança e certeza de que abriremos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma decisão extremamente importante tomada em vida. Então note que não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você não nascer de novo, você sequer poderá ver o reino de Deus. Você não terá habilidade para ver o reino de Deus. Você não terá condições de ver o reino de Deus. Então ele estava falando verdades severas. E note que Jesus deixa claro aqui, porque Nicodemos era um fariseu, era um líder religioso. E Jesus, quando trata os líderes religiosos, especialmente a classe dos fariseus, olha o que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. O que é esse prosélito? É alguém que não é judeu naturalmente e se converteu ao judaísmo. Isso era possível dentro da comunidade judaica. É alguém que não é judeu por natureza, por descendência, por ancestralidade, mas agora ele entendeu e vive de acordo com os preceitos do judaísmo. Era comum os fariseus fazerem prosélitos, né? É daí que surge a expressão proselitismo, que é proibido você fazer em determinados ambientes, porque você não pode, numa posição de autoridade, aplicar a sua fé sem a pessoa estar com condições de responder a uma altura, né? No poder de decisão para saber se aceita ou não aquela fé que lhe é imposta. Então basicamente aqui ele está dizendo assim: vocês saem, andam mar, terra para converter alguém para o judaísmo, mas o que vocês estão fazendo não é operando um novo nascimento. O que vocês têm feito é tornar essa pessoa 2 vezes mais réus do fogo do inferno. Note que são palavras duras. Jesus está aplicando ali com muita centralidade. Então o novo nascimento, irmãos, é tópico central. Define a nossa eternidade. De modo muito simples: a menos que nós nasçamos de novo, nós não poderemos ver o reino de Deus. E é importante que a gente entenda isso, porque nós somos confrontados com o novo nascimento. Nós somos confrontados com esta possibilidade, porque o novo nascimento coloca diante de nós a nossa miserável condição espiritual, moral e legal. Como assim? Nós estamos espiritualmente mortos. Nós somos moralmente egoístas e nós somos legalmente culpados. Então veja que o novo nascimento deixa claro que se eu não nasci de novo, eu ainda sou miserável espiritualmente, estou morto.
eu sou miserável moralmente, porque eu vou viver no egoísmo de viver para mim mesmo, gastar a minha vida em prol dos meus próprios interesses, mas principalmente, eu sou legalmente, aos olhos de Deus, culpado e merecedor de uma sentença de ira eterna de Deus. Mas não só isso, o novo nascimento também nos confronta, porque ele mostra que nós não temos poder sobre nós mesmos. Nós dependemos de Deus para operar um novo nascimento em nós. Nós dependemos de uma outra pessoa. Nos mostra que nós somos dependentes. E por fim, o novo nascimento também confronta a nossa liberdade em Deus. Espiritualmente mortos, irmãos, nós somos egoístas e rebeldes. Mas Deus, de um modo soberano, Ele nos torna vivos. Não em resposta ao que nós fazemos, mas Ele nos torna vivos enquanto nós estamos ainda necessitados e carentes da glória de Deus. De modo que qualquer coisa boa que você venha fazer, não é porque é mérito em você mesmo, é porque Deus te vivificou. Deus te deu vida. Ele te trouxe a vida para a glória do nome dEle. Então qualquer desejo que você tenha por Deus é uma resposta ao fato que Ele nos vivificou. Você ama o nome de Deus? Você deseja se envolver no reino de Deus? Você ama missões? Você ama servir na casa de Deus? Deus tem te despertado para falar do amor de Deus para outras pessoas? Deus tem te despertado para tornar conhecido o seu nome? Você está vivo. Deus te vivificou. Isso não seria natural para você. Arde no teu coração o desejo de fazer o nome de Deus conhecido, de adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus te vivificou. Isso não seria naturalmente de você. Então você já consegue fazer um diagnóstico. Se eu desejo gastar a minha vida em prol do reino de Deus, se eu estou atento às realidades espirituais, isso já é uma primeira prova de que Deus já soprou do seu Espírito na tua vida. Porque se não houvesse Espírito de Deus na tua vida, meu irmão, escute isso, você estava vivendo para si mesmo, gastando sua vida em torno de si mesmo, embelezando o seu próprio corpo, o seu próprio coração, a sua própria vida, vivendo para a glória do seu próprio nome. Mas de repente, se o Espírito Santo tocou na tua alma, no teu coração, na tua história, agora você deseja aquilo que Deus deseja, você foi vivificado, você recebeu vida em você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E é importante que a gente entenda, irmãos, que a vida é uma nova vida e não uma nova religião. Olha o texto aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. João deixa claro aqui a posição religiosa de Nicodemos. Olha, ele era um fariseu, ele era uma autoridade, ele era um doutor da lei. E Jesus diz para esse homem: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. De modo mais pessoal, ele ainda diz no verso 3, ou melhor, no verso 7, importa-vos nascer de novo. Irmão, ele não está falando para qualquer um. Ele não está falando para um ébrio. Ele não está falando para alguém jogado na mendicância. Ele não está falando para alguém que está lançado na prostituição, no adultério. Ele está falando para uma autoridade religiosa, ensinada desde pequeno a guardar toda a lei, a conhecer de cabo a rabo os profetas, os livros históricos. Este homem conhecia o Antigo Testamento melhor do que qualquer um de nós que estamos vivos aqui hoje. Ele sabia citar textos de cor. Ele gastava a sua vida se aprimorando no conhecimento das leis e na tradição judaica. Note que Jesus olha para ele e diz assim: olha, Nicodemos, toda a tua religião, todo o teu estudo, toda a tua disciplina, toda a tua firmeza em cumprir a lei não substitui a necessidade de um novo nascimento. Teus títulos, tua posição social, teu nome, tua conta bancária, teus recursos financeiros não muda o fato. Você precisa ser vivificado para uma vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos não olha para ele e não diz assim: olha, você está precisando de mais religião, você está precisando de mais conhecimento. Não, ele diz: você está precisando nascer de novo. O diagnóstico de Jesus, talvez para nós passaríamos despercebido. A gente disse: esse homem está respirando, esse homem está andando, esse homem está tomando decisões, esse homem está negociando, esse homem está agindo. Aos olhos humanos, nós olhamos para alguém que está vivo, porque quando nós olhamos e vemos alguém morto, nós sabemos, nós reconhecemos, nós sabemos que falta pulsação, falta respiração, falta diante de um corpo frio, né? Em vez de você encontrar uma temperatura adequada, alguém que está vivo, está um corpo gélido, frio, já em processo de putrefação. Qualquer um de nós sabe reconhecer se alguém está morto ou não. E o fato é que nós temos muita gente andando, que está vivo fisicamente, mas o diagnóstico de Jesus era mais preciso.
O novo nascimento imposto a Nicodemos não era um novo nascimento humano, carnal, para ele adentrar o ventre de sua mãe como ele sugeriu. Ele está dizendo assim: olha, você tem jeito de que está vivo, você anda como alguém vivo, mas o seu diagnóstico feito por mim é que você está morto espiritualmente. Não há vida em você. Você não precisa de mais atividades religiosas, elas não podem te dar vida. Então o que é que pode vir dar vida, Senhor? Receber o Espírito Santo de Deus, receber graça sobre graça na tua vida. Você está morto, você não precisa de mais atividade, mais zelo religioso, você precisa viver de novo. É importante que a gente pense aqui, eu quero falar também que experimentar o sobrenatural, e não somente afirmar a sua existência. Note o que eu estou lhe dizendo. Não basta saber que existe um mundo espiritual, não basta saber que Jesus cura, não basta saber e notar que Jesus é o Filho de Deus. Você precisa experimentar isso na sua vida. Como que você sabe disso? Usando o texto de João, vamos lá. Não é uma mera afirmação do caráter de Deus, o novo nascimento. Note o verso 2 do capítulo 3, ele diz assim: Rabi. Aqui ele está dizendo assim, ó, Senhor, mestre. Nicodemos estava reconhecendo a posição de Jesus, de autoridade de Jesus. Ele diz assim: nós sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Note o que eu estou lhe dizendo, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha o diagnóstico aqui. Nicodemos olha para o ministério de Jesus, vê Jesus curando, vê uma atividade divina e diz: não é possível. Ninguém sabe fazer cego ver, Deus está com ele. Ninguém sabe fazer paralítico andar, Deus está com ele. Ele reconheceu o ministério de Jesus e disse assim: ó, esse camarada é cheio do poder de Deus. E ele chega e diz: olha, Rabi, é notório para mim, eu não dou toda a lei, eu examino a lei, eu sou cético em algumas coisas, mas eu olho e vejo, não é possível alguém fazer o que tu faz se Deus não estiver com ele. Jesus poderia ter batido no ombro dele assim: é isso, meu Deus, que maravilha que você reconheceu isso. Era isso que eu estava esperando de toda a Palestina, que todo mundo reconhecesse que eu sou filho de Deus, que todo mundo soubesse por meio dos pilares que Deus está comigo. Foi isso que Jesus disse para ele. Ele disse para ele, foi o seguinte: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus não reafirmou seu ministério, ele falou da necessidade de Nicodemos: você precisa nascer de novo. Irmãos, ninguém é salvo por ver milagres, ninguém é salvo por ver maravilhas, ninguém é salvo por dar crédito aos milagres a Deus. Se você vê um paralítico andar aqui, você diz: meu Deus, Deus está aqui, eu reconheço que foi Deus que operou. Isso não te garante a salvação. Observar e reconhecer a obra de Deus na vida de alguém não te garante a salvação. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é: não basta reconhecer que existem milagres. O maior milagre na tua vida é você nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Sua velha natureza caída e pecaminosa reconhece milagres. O seu coração torto reconhece milagres. Até o diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus e que ele realiza milagres. O diabo não tem dúvida alguma que Jesus veio, morreu, ressuscitou para resgatar perdidos. O diabo conhece, crê em tudo que nós estamos aplicando e colocando aqui. Agora, sabe o que o diabo não pode fazer? É experimentar um novo nascimento. Ele não pode experimentar a vida de Cristo na vida dele. E aqui fica muito claro, Jesus dizendo a Nicodemos: você precisa experimentar em você mesmo, porque o que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O Nicodemos estava ouvindo uma palavra poderosa vindo direto da boca de Cristo, dizendo para ele assim: olha, você precisa nascer de novo, e é o Espírito de Deus que opera em você este novo nascimento. Jesus ainda completa no verso 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito, irmãos, não é algo à parte ao mundo natural. Ele é Deus, sopra onde quer, não o controlamos. O Espírito de Deus, irmãos, é livre, é soberano, e é a causa imediata do novo nascimento. Irmãos, Francis Chan, eu li esse livro, O Deus Esquecido. Irmãos, como nós temos esquecido a figura do nosso amado Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é pessoal, Ele está no nosso meio, Ele habita no meio do seu povo. É Deus, é por meio do seu Espírito que convence
as nossas vidas, que gera engajamento no nosso coração. Nenhum pastor, nenhum líder, por mais carismático que ele seja, ele é apto para fazer algo no reino de Deus, a não ser que ele seja manobrado pela poderosa mão do Senhor. Então tudo que temos visto, experimentado, é obra poderosa de Deus nas nossas vidas. Entenda isso em nome de Jesus. Este Espírito está no nosso meio, este Espírito opera em nós, este Espírito deseja cada vez mais nos levar à plena compreensão das suas verdades. Aleluia. Ah, meu irmão, Jesus é a vida que recebemos no novo nascimento, e ela vem por meio da fé. Preciso te explicar isso. Note a conexão crucial entre nascer de novo, por onde? Pelo Espírito Santo, e o recebimento da vida eterna por meio da fé em Jesus. Então caminha junto. Esse novo nascimento é obra sobrenatural, irmãos, operada pelo Espírito Santo de Deus, trazendo à existência vida espiritual onde ela não existia. E a vida espiritual que o Espírito Santo dá, ele só dá em conexão com Jesus. O novo nascimento, irmãos, portanto, é o Espírito Santo nos unindo a Cristo, numa união de vida. A vida torna possível isso mediante a fé em Cristo Jesus. Olha que coisa poderosa. 1 de João 5,4 diz assim: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Então entenda, nascido de Deus é a chave para a vitória. Fé em Deus é a chave para a vitória. Então, como nós entendemos e conectamos tudo isso? As duas afirmações, irmãos, são verdadeiras, porque é a fé, é o meio pelo qual experimentamos o novo nascimento em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é interessante? É que ainda nós somos nós mesmos, não mudamos, não somos outras pessoas, somos apenas pessoas que foram operadas pelo Espírito Santo de Deus, foram tratadas pelo seu Espírito, foram pessoas que foram trazidas à vida, não como uma maquiagem, não apenas colocando um remendo, mas sendo tratadas pelo Espírito Santo de Deus. O novo nascimento, irmãos, é o Espírito Santo nos regenerando, transmitindo para nós vida, não qualquer vida, mas uma vida maravilhosa por meio da fé em Cristo Jesus. Ah, queridos irmãos, Jesus diz a Nicodemos: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muitas vezes a gente aplica essa analogia ao batismo. Eu dizia hoje, dando o curso de batismo para os irmãos, que o batismo é o símbolo do novo nascimento, mas é só um ato externo daquilo que já aconteceu internamente. Não é ao entrar na água e emergir que você nasceu de novo. Ali apenas você está declarando publicamente que nasceu de novo. Uma obra operada pelo Espírito Santo de Deus. E por que isso fica muito claro? Porque Jesus diz que esse novo nascimento é operado mediante a fé. Eu sei que muitas comunidades de fé até que creem que o novo nascimento é o batismo, mas se fosse assim, Jesus teria explicado isso com mais clareza durante a sua ministração. E não, ele não faz mais nenhuma menção a isso no seu discurso. E pelo contrário, ele usa uma analogia do vento, que este vento sopra onde ele quer, e não sobre um rito praticado por uma comunidade de fé, apenas um ato que nós vamos experimentar no dia 2 ali, sábado, mas como um símbolo de que foi operado em você um novo nascimento. Jesus também faz uma repreensão a Nicodemos, dizendo assim: tu é mestre em Israel e não sabe essas coisas. E o fato é que o batismo, especialmente o batismo nas águas, não foi colocado no Antigo Testamento. Ele é algo imposto por João já no Novo Testamento. Então, como Jesus exigiria de Nicodemos um conhecimento que ele ainda não tinha? Que Nicodemos era especialista em Antigo Testamento e não em Novo Testamento. E por fim, ele faz uma referência clara a um texto de Ezequiel 36. Olha só o que diz. Escute isso. É obra do Espírito Santo de Deus, mediante um novo nascimento da água e do Espírito. Olha só: tomar-vos-ei de entre todas as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, escute: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. E de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei.
e dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos, e os observareis. Habitarei na terra em que eu dei a vossos pais, vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eu entendo que esse nascer da água e do Espírito, Jesus está falando, fazendo referência a Ezequiel 36, deixando claramente que quem não nascer da água e do Espírito, uma operação exclusiva de Deus, purificados pela água e colocados dentro de nós um Espírito puro, um Espírito renovado, um Espírito que obedece. Água e Espírito, irmão, se refere a dois aspectos da nossa natureza. Quando nós afirmamos que temos um novo Espírito, nós temos um novo coração em Deus. Significa, irmãos, basicamente que a velha natureza, o velho caráter, os princípios ou inclinações passadas foram arrancados de nós. E agora nós temos um coração novo, um espírito novo, uma nova natureza inclinada para as coisas dos céus. Irmãos, nenhum de nós pode operar isso em nós. Jeremias 33:8 diz assim: purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Nós percebemos aqui claramente a necessidade de sermos novos. Um coração de pedra, irmãos, é um coração insensível. Um coração de pedra é um coração que não ouve, que não tem vontade, a não ser viver para si mesmo. Agora, a ideia de Deus aqui é uma realidade espiritual diferente. É Deus arrancando esse coração petrificado. Obra de Deus. O pastor não consegue fazer isso, não. O líder religioso não consegue fazer isso, não. Deus consegue. Vou arrancar um coração de pedra, insensível, duro, vivendo para si mesmo, e vou colocar no lugar o quê? Um coração de carne. A palavra carne aqui, nesse contexto de Ezequiel 36, não é apenas um coração meramente humano, mas é um coração que pulsa. Esse coração está vivo, esse coração responde, esse coração é sensível às realidades espirituais, esse coração é apto para ouvir Deus. Este coração, irmãos, que Deus nos dá por meio do seu Espírito e nos leva, Senhor. Eu quero que você imagine o seguinte: essa nova vida operada pelo Espírito Santo de Deus, escute, é como um pedaço de argila. Um pedaço de argila, irmão, o oleiro consegue moldar. Não é duro, não. Ele vai ajustando, não como você quer, não do modo que você deseja, mas o oleiro com as mãos invisíveis. O jarro nem percebe o oleiro, o vaso nem percebe que existe um oleiro. Ele só percebe o moldar, ele só percebe a pressão inclinando para o lugar certo, a mão de Deus empurrando, dobrando, moldando. Quantos têm experimentado a mão de Deus moldando a tua vida e você sem entender? O Espírito Santo de Deus tem moldado a tua vida e muitas vezes você não tem entendido. Muitas vezes tem doído um pouquinho, é porque você está duro. Mas quando o óleo do Espírito, a água desce sobre a sua vida, que molha a argila, ela se derrete na mão do oleiro, e aí vai para o lugar certo, vai encaixando. Você nem percebe a mão invisível de Deus, mas Deus te guardando, Deus guiando os teus passos, Deus direcionando a tua história, Deus te dando vida, Deus te vivificando para viver não para você mesmo, não inclinado para a sua velha natureza, mas inclinado para os céus, ouvindo o Espírito Santo bradando. Eu sei que tem gente aqui que tem endurecido o seu coração para Deus, mas Deus tem falado. Ele diz: filho, eu te quero em tal lugar, filho, eu quero isso de você. Deus tem falado, Deus tem colocado no teu coração, e o meu desejo é que você não despreze a voz do Senhor. Deus tem falado, irmãos. Deus tem, de modo muito soberano, por meio do seu Espírito, tem nos apresentado o molde da sua palavra. Irmãos, quando este Espírito molda este vaso, esse pedaço de argila, dá a forma adequada, tira as trincas, tira
as rachaduras, quebra e faz de novo, constrói o vaso. O vaso está feito, está bonito, está adequado, mas ainda assim pode quebrar. O oleiro precisa ter muito cuidado com ele, porque se um descuido, a massa ainda está morta. Esse Jesus pega e põe um espírito de dentro, porque Paulo diz que nós, como vasos de barro, Deus deposita em nós o seu espírito. E sabe como é que faz um vaso ficar duro? Passa pelo fogo. Coloca diante do fogo. É no meio do fogo, irmãos, que este vaso toma forma definitiva e já não tem mais moleza dele, mas não é uma dureza de pedra, é uma dureza do fogo espiritual de Deus. É o Espírito Santo nos aquecendo e nos dando vida, habitando em nós. Ele mesmo possibilita que o nosso coração e nossa mente expresse o seu caráter e o seu espírito. O que acontece no novo nascimento? Eu concluo. O novo nascimento, irmãos, é o Espírito Santo que nos dá, de modo sobrenatural, uma nova vida espiritual para nos unir com Cristo mediante a fé. Em outras palavras, irmãos, Cristo, o Espírito nos une a Cristo, a quem Ele nos purifica de todo o pecado, por meio da água. Substitui nosso coração inflexível e indiferente por um coração brando que valoriza Jesus acima de todas as coisas, e que está sendo transformado dia a dia pela presença do Espírito Santo. E Ele transforma isso num coração que ama fazer a sua vontade. Seu coração está sendo atraído à verdade, à beleza de Cristo. Receba-o nesta noite, porque se você receber, se cumpre na sua vida João 1:12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, Deus, sua glória. Você quer ser um vaso novo?